Estamos de volta com a RVC Entrevista e hoje estamos falando de estresse e agora vamos abordar um pouquinho sobre o trabalho de psicologia. Aqui ao meu lado a professora Sandra Costa, ela é psicóloga aqui da FAP. Professora, explica um pouquinho o que faz um psicólogo. Então, eu posso dizer que o psicólogo, né, ele trabalha com os problemas psíquicos das pessoas, né? Qualquer tipo de problema que se trata das emoções, dos comportamentos, o psicólogo vai trabalhar. Então, é um método, né, principalmente ele faz a terapia, né? Então, eu coloco assim, qualquer método de tratamento das desordens psíquicas, né, se trata da psicologia e psicoterapia, principalmente. E os principais tratamentos para isso? Então, primeiro, estou até aqui com essa folhinha que achei importante de colocar, definir a psicoterapia conforme, né, a resolução número 10 do ano de 2000 do Conselho Federal de Psicologia. A psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir técnica e conceitualmente um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidas pela ciência, né? Pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos. Eu acho importante definir conforme o Conselho Federal de Psicologia, né? Então, psicólogo pratica a psicoterapia. Psicólogo, por exemplo, eu sou psicóloga aqui na FAP, né? Estou aqui para dar atendimento aos alunos, para dar um suporte aos alunos, né? Muitos alunos vêm de fora, numa etapa diferente da vida, e eles se perdem às vezes, eles ficam perdidos dentro do curso, ou não conseguem produzir. A própria falta de produtividade, às vezes, tem a ver com a saída de casa, o medo de enfrentar uma situação e se preparar para a vida adulta. Sempre são muitos adolescentes que nós temos, né? Eu atendo aqui, né, aos funcionários, aos professores, né? Existem dificuldades de relacionamentos, né? Então, o psicólogo trabalha dentro de uma instituição, eu trabalho também dentro de uma clínica, também trabalhei por 20 anos como psicóloga jurídica, né? Como perita judicial, trabalhando em penitenciária para conhecer essa parte, esse segmento, né? Então, para a justiça também é necessário, por exemplo, o laudo do psicólogo. O psicólogo trabalha dentro do hospital. Enfim, é uma função, né, necessária em vários locais, ambientes, psicologia do trabalho, dentro das empresas, enfim. E, professora, o que é a psicologia clínica? A psicologia clínica, onde você exerce, né, vou fazer esse recorte bastante epistemológico, né, onde você exerce a psicoterapia, ok? A psicoterapia, o atendimento, né, a pacientes, a pessoas que vão ali em busca por apresentar, às vezes, algum problema já até patológico, uma depressão, síndrome do pânico, né? Ou então só uma dificuldade de relacionamento. Elas vão, né, para esse processo, né, para que elas possam ser ajudadas a lidar melhor com a vida, com as relações, ou então com essa patologia que já incidiu, por exemplo, né? Então isso é feito dentro da clínica, ok? Isso não me impede, né? Eu posso dizer assim, mas professora, você usa a psicologia clínica aqui dentro, né? Ela é clínica nessa modalidade de ajuda, né? Falando mais ao modelo médico, mas aqui eu também dou essa assistência ao aluno. Então não deixa de ser uma psicologia clínica também, né? Porque eu vou utilizar a minha escuta clínica, o meu olhar clínico, isso tudo que tenho e que adquiri também através da minha experiência nos meus atendimentos. Okay? E uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Então, a psicologia, né, é feita uma graduação, né, a faculdade, 5 anos, acho que continua sendo 5 anos, né, e a pessoa, o aluno sai profissional da psicologia. Primeiro que para praticar a psicoterapia, ele tem que ser tão graduado em psicologia, ter sido credenciado já, né, pelo CRP, pelo Conselho Regional de Psicologia, senão ele não pode exercer a psicoterapia, senão ele não pode exercer a profissão, né? Então esse é o profissional da psicologia. O psiquiatra é o profissional da medicina, ele fez a medicina e depois na residência ele vai fazer 2 anos, acho que não sei se são 2 ou 3 anos, de psiquiatria.
A diferença é que ele vai ministrar os medicamentos. O psicólogo não pode ministrar os medicamentos, e ele sim, né? Então, acho muito necessário o trabalho do psiquiatra e do psicólogo serem conjuntos. Por quê? O medicamento, e aliás é isso que eu dou aula na farmácia, né? E eu falo um pouco de psicopatologia e psicofarmacologia. O medicamento, por exemplo, é muito necessário num caso de depressão muito grave. Sem o medicamento, sem, por assim dizer, aquele combustível, o paciente não vai conseguir nem ser ajudado na psicoterapia. Mas eu não posso me esquecer que ele tem toda uma história de vida. As emoções existem, né? E se não for cuidado, se ele não cuidar disso, o medicamento vai funcionar apenas como um paliativo, né? Então, basicamente, a diferença entre psicólogo e psiquiatra: o psicólogo vai fornecer os medicamentos, também pode fazer a terapia, né, a psicoterapia, e o psicólogo vai trabalhar com esses processos mentais. A psicoterapia, o psicólogo, né, ele exerce a psicoterapia, ok? O paciente chega, né, e quer fazer uma psicoterapia. Então, psicoterapia é uma terapia, métodos e técnicas sistematizada e controlada, né, e de produção científica, ok? Que é aceito pela ciência, para que eu possa lidar com os problemas mentais daquela pessoa, para que eu possa ajudá-lo nos seus comportamentos, em qualquer tipo de desvios comportamentais, de desvios, não precisa nem só ser desvios, mas de algum problema que ele tem que ele não consiga resolver, né? A psicoterapia funciona da seguinte forma, né? Geralmente eu atendo a pessoa 2 vezes na semana ou 1 vez na semana por 50 minutos, né? Por que semanalmente? Porque é um momento onde ela vai se haver com as suas emoções, com seus afetos, ela vai conhecer a ela mesma, né? Eu lembro nesse momento aquela famosa frase, né, do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Se eu tenho uma consciência maior das minhas emoções, da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, eu posso lidar melhor até com as minhas relações. E isso eu aprendo dentro da psicoterapia, com certeza. E quando devemos levar uma criança ao psicólogo? Aí que está, né? A criança e o adolescente, né? Eu tenho especialização nesses atendimentos de crianças e adolescentes, né? E principalmente porque não é fácil atender criança nem adolescente, porque tanto a criança quanto o adolescente, quando são levados para o consultório, né, são levados pelo pai e pela mãe. Existe então um contexto onde essa criança está inserida, e às vezes existe um contexto de muitos conflitos, de muitos atritos, onde a criança não consegue lidar, porque ela não tem recursos internos para lidar, e não tem mesmo, né? Então, quando um pai ou uma mãe levam uma criança para o consultório, eu costumo dizer assim: as cartas não estão marcadas, eu não sei nem quem vai para a terapia. Pode ser que a criança esteja numa reação de aquilo que eles chamam, por exemplo, de hiperatividade. Essa criança não para, mas ela pode estar reagindo a um conflito do pai e da mãe. Então, às vezes é muito difícil para os pais admitirem isso. Então, acabam projetando esse conflito ali no filho que está com problema, né? Então levam esse filho. Então eu faço atendimento com os pais, depois faço um diagnóstico com as crianças, para saber realmente o que é que se passa, o que é que acontece. E com o adolescente é a mesma coisa, né? Agora, se eu estou vendo que meu filho está infeliz, principalmente na escola, a escola é um grande termômetro para dizer se os filhos estão bem ou não. Por quê? A produtividade deles cai, né? Eles não se sentem seguros nas relações, eles não querem ir para a escola, por exemplo, eles não querem brincar. Uma criança que não brinca, uma criança que está com algum problema, né? Então, por aí já dá para perceber, e o pai e a mãe sabem, né, quando levar esse filho até um psicólogo, até para fazer uma consulta. E fala um pouquinho de psicossomática. Psicossomática, né, é uma área, eu acho que bastante importante, porque está muito ligado ao estresse, né? Como é necessário aprendemos e entendemos que as nossas emoções fazem realmente uma interface com o nosso sistema imunológico, né? Quando o meu organismo está exposto a algum estímulo que me é excessivo, né, e eu não consigo lidar com isso, o
que acontece que nós estudamos dentro da psicossomática, né, como uma defesa, porque aquilo é excessivo para a minha capacidade de absorção. Meu psiquismo, minhas emoções não conseguem pensar, não conseguem refletir. Isso passa a ficar a nível inconsciente. E eu começo a produzir no corpo determinadas patologias. Por exemplo, a dermatite, né? E o que se estuda dentro da psicossomática, parece que a partir desse excesso, né, o psiquismo envia uma mensagem para o corpo e o corpo interpreta como se fosse para ele adoecer. Então, eu não consigo pensar naquele problema que eu tive com meus pais, enfim, numa situação que é muito difícil de ser pensada, me é muito dolorida. Por exemplo, numa grande perda, uma perda de alguém, numa decepção amorosa, né? Como eu não posso lidar, trabalhar, pensar, refletir mentalmente, eu deixo esse trabalho para o corpo. E é o corpo quem adoece, né? E tem acontecido muito isso. Por quê? Porque o que eu percebo é que as nossas crianças, os nossos adolescentes, nós não estamos preparando-os para enfrentar a vida. Tudo está muito fácil, tudo muito rápido, tudo é muito pontual. E não ensinamos que a vida é difícil, ela vale a pena, mas ela é muito difícil. E ela tem que ser enfrentada, né? Então, a psicossomática, a grosso modo, né, estuda um pouco tudo sobre isso. Conversamos então com a professora Sandra Costa, ela é psicóloga aqui da FAP. Professora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Não sei se sou melhor falando ou escrevendo, né? Eu dizia que sou bastante prolixa, né? Consigo pensar muito rapidamente, né? Mas chamo mais uma vez a atenção para o trabalho que estamos fazendo aqui na FAP. É um trabalho, eu costumo dizer assim, de ponta. Só a Unicamp tem um trabalho de psicologia como nós estamos proporcionando aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, né? Por ocasião do recebimento dos fiscais do MEC, esse trabalho foi bastante elogiado, né? E eu acho que esse é o nosso diferencial aqui na FAP. Com certeza, só assim para ter uma vida melhor, né? Com certeza. Obrigada, professora.